Primeiramente, boa noite a todos. É a nossa nona aula de apologética, né? E é a segunda aula que nós estamos partindo para análise crítica daqueles que criticaram, de algum modo, dentro da história da filosofia, ou tentaram criticar as bases da fé, né? As bases que alicerçam a nossa fé, né? É sempre bom a gente lembrar, em todo início de aula, que o curso de apologética tem como finalidade, né, fornecer as ferramentas necessárias para o bom combate. A gente vai ter de citar isso sempre, né? A homilia do padre hoje teve relação com isso. Não sei se vocês prestaram atenção, não sei se vocês perceberam, né? Mas é digno do justo falar sobre Deus. E para falar sobre Deus, além do Espírito Santo fluir pelo nosso ser, é importante também a gente ter a compreensão racional daquilo que a gente está falando, visto que a razão, a inteligência, também é um presente, né, dado por Deus. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de apologética. Apesar de hoje ser a nossa nona aula, hoje é a nossa segunda aula de um segundo momento do curso. A gente disse na aula passada, não custa nada repetir aqui, até a sétima aula, o professor Sérgio Rezende, ele procurou dar para vocês assim, a base, os grandes pilares necessários para a gente compreender a relação entre fé e razão, né? Então o Sérgio, eu costumo brincar com ele que ele ficou com a melhor parte. Ele explicou para nós como funciona a questão do conhecimento da realidade, a dinâmica entre a razão, a vontade e a fé, e explicou, obviamente, como sempre, com maestria, né? E eu fiquei com a parte de tentar pegar os críticos desse processo de conhecimento, dessa dinâmica entre a razão e a fé, e tentar depurar esses pensamentos para a gente perceber como é que o inimigo age, né? De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui desde a semana passada é mapeando as ideias do inimigo, né? E é necessário fazer isso porque não adianta muito se a gente, por exemplo, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, alguém, sei lá, especialista em Santo Tomás de Aquino, né? Que tem lá os principais conceitos decorados, memorizados, mas se ele não consegue relacionar esses conceitos com a realidade, e se ele também não consegue utilizar esses princípios trazidos magistralmente por Santo Tomás para poder, de certa maneira, fazer uma análise crítica dos inimigos, não adianta muita coisa, percebe? Então nós não temos que ter nojinho dos inimigos, nós não temos que ter vergonha, receio de tentar compreender os pontos principais das ideias dos inimigos, porque só assim nós podemos criticá-las, tá? Na semana passada, o que nós fizemos? Só para a gente retomar aqui o raciocínio e ninguém ficar perdido, né? Nós iniciamos a investigação dos principais filósofos da modernidade, né? Ou pseudos filósofos, como nós bem dissemos na aula passada. E nós vimos o pensamento, tentamos aqui pelo menos colocar a base do pensamento do filósofo francês René Descartes. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Considerado o pai da modernidade, o pai do racionalismo. E o nosso objetivo aqui não é ter aula de filosofia, repito, é apenas analisar os principais pontos desses grandes pensadores, apesar de serem inimigos da igreja, mas eram grandes intelectuais, e fazer uma análise crítica desse pensamento, né? O nosso objetivo aqui não é ter um curso sobre Descartes, percebe? Um curso sobre a filosofia moderna, esse não é o objetivo. Nosso objetivo passa pela apologética. E se nós lembrarmos bem do que vimos na aula passada, nós vimos que o René Descartes, ele criou uma nova maneira de pensar a realidade, ele tentou buscar a exatidão da matemática e trazer isso para a filosofia, e ele era um grande crítico da tradição, né? Ele criticou Santo Tomás, Santo Agostinho, criticou os gregos antigos, e ele afirmou com todas as letras que esses pensadores da tradição, eles não conseguiram produzir uma filosofia exata, e que ele, René Descartes, sem nenhum pouco de soberba, né? Para não ser irônico, ele afirmou que ele construiria essa filosofia extremamente exata. E nós vimos que no desenrolar do seu pensamento, a coisa não foi bem assim. Na verdade, o que ele fez foi retirar as partes complicadas da análise da realidade, ficou com as partes mais simples, que se encaixavam ali na matemática, para no final falar de Deus, limitando Deus a um matemático divino, né? Então, a parte do qual ele destacou de Deus foi o raciocínio lógico, como se Deus fosse apenas
um raciocínio lógico divino. Não sei se vocês estão lembrados da aula passada. No entanto, o René Descartes, ele ainda chega a provar a existência de Deus, não sei se vocês lembram da aula passada. Então o René Descartes, ele apenas inicia um movimento de enfraquecimento da ideia de Deus no pensamento ocidental, né? E esse processo que ele inicia, nós vamos ver, vamos dar continuidade a partir de hoje nas próximas aulas. É necessário frisar isso daqui, acho que em todas as aulas a gente está frisando isso, que esse caminho que é iniciado com Descartes é um caminho que se dá no início de um enfraquecimento da ideia de Deus. Daqui a pouco vão estar afirmando que Deus não tem como ser provado, para no final dizer que Deus não existe. Percebe? Então é um caminho de decadência, de degenerescência da percepção intelectual do homem em relação ao divino, né? E por isso que nós vivemos isso que nós vivemos no mundo de hoje. A maior parte das pessoas é estruturada ali por pessoas ateias, que não acreditam em Deus, não acreditam no poder da fé, separaram a fé da razão e tratam Deus com piada, com gracejo, e é isso que a gente vê dentro da academia. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver um ataque mais severo à fé cristã, muito mais forte do que nós vimos com Descartes. Se Descartes limitou a ideia de Deus, mas provou a existência de Deus, o pensador que nós vamos ver hoje, ele foi mais além, ele foi muito mais radical e mais crítico. Ele vai dizer, em alto e bom som, que é impossível provar a existência de Deus. Então você veja, se o pensamento desse filósofo que nós vamos trabalhar hoje, ele entra na moda a partir da modernidade, é a partir desse ponto que as pessoas começam a desvincular a ideia de Deus da inteligência. Porque se eu não consigo mais provar a existência de Deus, obviamente Deus sai da nossa inteligência e passa a ser apenas um artigo de crença. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Então a ideia hoje é mostrar ou revisar como funciona a prova da existência de Deus. O Sérgio trabalhou isso em uma aula, para depois nós observarmos os argumentos desse filósofo que vamos trabalhar hoje, para percebermos os erros desses argumentos. Qual é a argumentação que ele utiliza para dizer que a existência de Deus não pode ser provada? Perceberam o objetivo da aula de hoje? É isso que nós vamos averiguar, tá joia? Repito, a cada aula a gente vai piorar a questão, ou seja, a gente vai trazer aqui pensadores que vão, de certa maneira, afastando Deus do debate intelectual. E hoje nós vamos subir mais um degrau, né, nesse sentido, tá bom? Antes da gente começar, é necessário a gente fazer aqui uma revisão bem rápida de uma grande aula que o Sérgio deu aqui sobre as vias da prova da existência de Deus, tá? Se eu não me engano, foi a aula sexta aula do nosso curso, né? E de todas as vias que o Sérgio apresentou aqui na aula, duas se destacam, que ele utilizou de uma forma bem explicativa, e essas duas provas, essas duas vias, melhor dizendo, são as vias mais fortes para provar a existência de Deus. Se a sua razão capta essas duas vias, dificilmente você é enganado por um argumento contrário, né? Quais são essas duas vias que o Sérgio apresentou? São as vias da contingência e necessidade e da causalidade, né? O Sérgio apresentou aqui para nós. A gente vai retomar rapidinho esse raciocínio, porque o pensador de hoje, já vou adiantar o nome dele, né? É o inglês David Hume, criador do empirismo, né? A gente vai traçar aqui as suas principais ideias, mas antes, vamos tentar relembrar a prova da existência de Deus apresentada pelo professor Sérgio, tá? Para a gente não ficar perdido na aula de hoje. Primeira coisa, por que o ser humano ele tem necessidade de provar a existência das coisas? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que é necessário provar a existência de alguma coisa? Se não fosse o pecado original, nós não teríamos essa necessidade, né? Portanto, o que é uma prova? O que é uma prova? Uma prova é a tentativa de restabelecer uma verdade que já não está mais evidente. Percebe a questão? Quer ver? Eu vou dizer uma verdade evidente. Olha, eu estou aqui. Ó, eu não preciso provar que eu estou aqui, percebem? Vocês captam isso de maneira intuitiva. Por quê? Porque é uma evidência, eu não preciso de provar. Agora, existem coisas que nós precisamos de provar. Por quê? Pelo fato do véu da ignorância ter coberto certas verdades,
algumas verdades deixaram de ser evidentes e necessitaram de serem comprovadas. E a existência de Deus, infelizmente, é um desses pontos, né? Por conta do pecado original, a existência de Deus não é tão evidente para nós, não é isso? Se nós não recebemos uma educação cristã, uma educação formal dos nossos pais, voltadas para a igreja, dificilmente a gente vai ter uma percepção da existência de Deus como algo evidente, né? Vocês imaginem hipoteticamente alguém que está afastado da igreja. Se você chega para ela e começa a falar da existência de Deus, ela vai falar o quê? Então prova. Cara, então prova aí a existência de Deus. Então a prova nada mais é do que o caminho racional que nós fazemos de uma verdade evidente para uma verdade que não é evidente. Isso que faz a prova. A prova serve para traçar esse caminho. E como a existência de Deus não é mais evidente, principalmente no mundo cultural que nós vivemos, então a prova se faz necessária, né? E uma das provas que o Sérgio frisou aqui foi a seguinte, só para a gente retomar o raciocínio dele. O Sérgio pediu para a gente prestar atenção primeiro à realidade que está ao nosso redor, né? E quando a gente olha ao redor, o que nós percebemos? Nós percebemos que a realidade é um conjunto de várias coisas existentes. Não é assim? Vamos pegar aqui esse ambiente que nós estamos aqui agora. Eu estou vendo um corredor, estou vendo uma porta, estou vendo o segundo andar, estou vendo seres humanos, estou vendo um altar, né? Estou vendo um microfone, um celular, né? Uma jarra d'água. Eu olho para o mundo e vejo várias coisas. Só que quando nós percebemos essas várias coisas que compõem o mundo, tão logo nós a percebemos, nós também, de quebra, percebemos uma outra característica. Vocês já devem ter observado isso. Todas as coisas existentes no mundo, elas passam a existir a partir de um momento, existem e depois deixam de existir. Não é assim que a coisa funciona? Vamos pegar o exemplo de um ser humano, né? O ser humano nasce, vive, depois morre, né? Então todas as coisas que existem no mundo, elas participam dessas características, elas têm início, meio e fim, né? E uma outra característica muito evidente dessas coisas que existem no mundo é que elas são contingentes, tá? A palavra contingência faz parte de um filosofês, um termo técnico, mas não é difícil de compreender esse termo, né? O que é algo que existe e é contingente? É algo que existe, mas poderia não ter existido. Exemplo, eu sou contingente, eu existo, mas eu poderia não ter existido. Se não fosse aquele baile que meu pai e minha mãe estavam presentes, e na hora da música os dois cruzaram o olhar e se apaixonaram, cara, assim, eu não existiria. Percebe a questão? Então todas as coisas do mundo têm essa característica em comum. Elas existem, mas poderiam não ter existido. Percebem isso? Tranquilo, né? Essas coisas que existem, mas poderiam não ter existido, elas só têm essa característica porque elas dependem de uma causa anterior a elas. O exemplo que eu dei da minha existência. Eu dependo de uma causa anterior. Qual é a causa anterior? O amor dos meus pais. Se não fosse a relação amorosa entre os meus pais, eu não existiria. Percebe a questão? Esse celular, ó, não existiria se a pessoa que o construiu não tivesse construído. E assim por diante. Uma semente de macieira que não brotasse, não surgiria aquela macieira. Então as coisas, elas existem de maneira contingente, mas elas dependem de uma causa anterior para existir. Isso eu acho que é bem claro para todo mundo. Quando nós começamos a meditar sobre isso, a gente começa a remontar intelectualmente uma cadeia de causa e efeito. Não é isso? Por exemplo, eu existo porque os meus pais existem, os meus pais existem porque os meus avós existiram, os meus avós existiram porque os meus bisavós existiram, e assim por diante. Para qualquer coisa que existe na realidade material e que é contingente, eu vou ter essa noção de cadeia de causa e efeito. Percebem isso? Acho que isso é bem claro. Só que, tão logo nós pensamos nessa questão, o nosso intelecto, ele é captado por uma tentação. Que tentação é essa? A tentação de achar que essa cadeia de causa e efeito, regressando ao passado, é uma cadeia que não tem início. Percebem o que eu estou dizendo? Então eu imagino que tem a causa da causa da causa da causa da causa da causa indefinidamente.
Se o meu pensamento for aprisionado por essa tentação, eu acabo entrando na crença de um absurdo. Que absurdo é esse? Bem, se sempre tem a causa da causa da causa da causa da causa, então nunca teve um início. Não é isso? Então logo a gente acha que é o início, a gente lembra, não, pô, isso aí também é contingente. Então isso daí também é efeito de uma causa anterior. E aí a gente volta ao mesmo lenga-lenga. Percebem isso? Só que por que esse pensamento é um absurdo? Por que esse pensamento é um absurdo? Por um motivo muito simples. E é tão simples que as pessoas têm dificuldade de compreendê-lo. Que é o seguinte: se eu remontar essa cadeia de causa e efeito indefinidamente e afirmar para mim mesmo que nunca houve um início, uma pergunta terá que ser feita. Se nunca houve um início, como é que as coisas existem? Percebem a questão? Ó? Se nunca houve um start, um início, como é que as coisas existem? Porque se cada coisinha dessa cadeia tem início, meio e fim, então a cadeia inteira tem que ter um início. Percebem isso racionalmente? Olha que coisa incrível. Um monte de filósofo na modernidade não percebeu isso. Não percebeu isso e vai atacar justamente aí. Então, quando nós percebemos que tem que ter um início, qual é então a outra meditação que a gente tem que fazer? Esse início que ocasionou a existência de todas as coisas, esse início não pode ter o mesmo grau de contingência das outras coisas. Porque se esse início for contingente, então esse início também terá que ser algo que existe, mas poderia não ter existido. Logo, ele teria que ser efeito de algo anterior, e a gente volta ao mesmo lenga-lenga. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos? É que esse início não é contingente, mas ele tem que ser necessário. Necessário. Eis aqui um outro conceito filosófico importantíssimo, que é um princípio, que é o princípio de necessidade. Percebem? O que é um ser necessário, um ente necessário? É um ente que existe, mas não poderia não ter existido. Eu coloquei um não a mais aí, não sei se vocês perceberam. É um ser que existe, mas não poderia não ter existido. Ou seja, é o único ser de fato, porque ele existe desde sempre e para sempre. Se eu não admito a existência desse ser inicial, toda a cadeia de causa e efeito está comprometida. Logo, todas as coisas não poderiam existir. Então, caramba, assim, basta olhar para a realidade material, meditar sobre a realidade material dentro desses princípios, que você começa a captar que tem que existir essa causa inicial. E, obviamente, essa causa inicial é Deus. É Deus. É um ser necessário. Nós admitimos a existência de Deus como prova racional a partir desse argumento que eu acabei de colocar. Esses dois argumentos são reconhecidos como duas vias da prova da existência de Deus, que são enunciadas lá por Santo Tomás de Aquino nas suas grandes obras. Eu acho que isso está claro. Então nós fizemos aqui o quê? Apenas revisamos um conteúdo que o professor Sérgio já tinha colocado para todos nós. Não é isso? Pois bem, olha que coisa incrível. Na modernidade, vai surgir um pensador chamado David Hume, que vai tentar atacar as bases dessa prova racional da existência de Deus. Ele vai formular uma grande obra, que é um tratado sobre a natureza humana, uma obra que não fez sucesso algum quando ele lançou, mas depois ele criou uma estratégia editorial, ele foi dividindo a obra em vários pedaços, foi lançando de maneira dividida e acabou fazendo sucesso. E o seu pensamento virou moda na modernidade ali por volta do século XVIII. E essas obras, elas são consideradas, dentro da história do pensamento ocidental, como as obras que atacaram diretamente as provas da existência de Deus pela causalidade. Perceberam a jogada? Então esse pensador que nós vamos trabalhar hoje, ele vai nos trazer pensamentos que têm a pretensão de atacar as provas da existência de Deus através da ideia de causalidade, que foi essa prova que nós acabamos de frisar aqui. Está claro isso? Então, a gente tem que lembrar que o David Hume,
ele está com o imaginário, né, cheio de cientificismo. A gente tem que lembrar que a modernidade é um período extremamente científico. Deu para ver isso na semana passada com Descartes. Falou, ó, vou trazer a matemática para a filosofia. Assim como as grandes ciências fazem, elas trazem a matemática para trazer um pouco de exatidão. O David Hume não é diferente. Ele está com o imaginário cheio de ciência, essa ciência moderna que só quer acreditar naquilo que pode ser calculado ou percebido pelos 5 sentidos, e ele quer também trabalhar uma filosofia baseada nesse tipo de ciência. No entanto, prestem muita atenção, o David Hume, ele vai tentar não só contrariar o pensamento tradicional, que provou a existência de Deus, mas ele também vai tentar contrariar, inclusive, o Descartes, que vimos na aula passada. Então ele vai criar uma nova corrente filosófica, uma corrente que já até existia, mas ele vai dar uma nova roupagem, chamada de empirismo. Empirismo. Então você veja, existe uma tendência entre os filósofos modernos de serem cada vez mais originais. O objetivo deles é trazer uma ideia nova. Se a ideia nova tem relação ou não com a realidade é uma outra história, mas o objetivo é trazer uma ideia nova. E o David Hume não é diferente, ele vai trazer uma nova roupagem para o empirismo. O que é o empirismo? Tem que prestar bastante atenção aqui para a gente não perder o fio da meada. Se eu estiver indo muito rápido, muito difícil, por favor, só levantar a mão e perguntar, ok? O que diz o empirismo? A palavra empirismo vem do latim empiria, que significa sensibilidade. Então, o que dizem os empiristas? Eles dizem o seguinte, olha, a fonte do conhecimento verdadeiro é a experiência que nós temos com a realidade através dos 5 sentidos. Então você veja, se o René Descartes, semana passada, dizia que a fonte do conhecimento é o raciocínio lógico, que é calcado por ideias que já nascem conosco, para o David Hume é o contrário. A fonte do conhecimento não é o raciocínio lógico. A fonte do conhecimento são as experiências que nós temos com a realidade através dos 5 sentidos, né? Aliás, parece que ele é até um pouco mais realista que o Descartes nesse primeiro momento. Percebam também uma outra coisa, tá? O David Hume, né, David H-U-M-E, Hume, ele não vai jogar o raciocínio lógico no lixo, mas ele vai dizer que o raciocínio lógico tem um papel apenas coadjuvante no processo do conhecimento. O raciocínio lógico só serve para organizar as ideias, somente para isso. Mas a fonte do conhecimento mesmo vem dos nossos 5 sentidos. Então eu olho para a realidade, capto a realidade com os 5 sentidos e ali se inicia o processo do conhecimento. Está todo mundo compreendendo? Só que tem um detalhe, prestem bastante atenção. Esse início de aula é um pouco mais técnico, mas depois a gente volta à questão de Deus. Mas o que acontece? Para o David Hume, existem 2 tipos de conhecimento que se iniciam com 5 sentidos. E esses 2 tipos de conhecimento, ele dá 2 nomes. Ele chama o primeiro de impressão e o segundo ele chama de ideia. Então, olha o que ele está dizendo. Vamos organizar para ninguém ficar perdido. O conhecimento, ele é formado pelo ser humano através de 2 princípios. Impressões e ideias. Está todo mundo compreendendo? As impressões, preste atenção que isso é importante. As impressões são o conhecimento mais forte e impactante que nós admitimos. Enquanto que as ideias são mais fracas e mais brandas. Então perceba que ele já está criando aí uma hierarquia. Ele está dizendo que o conhecimento que vem das impressões é mais forte e o conhecimento que vem das ideias é mais fraco. Estão compreendendo isso? E como é que acontece o processo de conhecimento desses 2 princípios? Comecemos pelas impressões. O que são as impressões? As impressões são as formas que nós captamos das coisas através dos 5 sentidos. Vou dar um exemplo, tá? Esse copo, ó. Eu tenho a impressão desse copo. A minha visão e o meu tato captaram o copo e esse copo foi para dentro do meu ser, formando dentro de mim uma impressão. Percebem? Então, enquanto o copo estiver presente, eu tenho uma impressão do copo. Está claro isso para todo mundo? É como se o copo fosse impresso
dentro da minha alma, porque eu percebi com os 5 sentidos. Vocês compreenderam isso? Agora olha que interessante. Eu sumi com um copo. Não tem mais copo na minha frente. A única coisa que sobrou do copo foi uma ideia de copo. Percebe? Aqui na minha memória eu tenho uma ideia de copo. Prestem atenção no que eu vou dizer agora, que isso aqui é muito importante para a gente compreender a aula de hoje. Enquanto o copo está presente, eu tenho uma impressão. Quando o copo não existe mais, eu tenho apenas uma ideia. Dos dois, qual é o mais forte no ser humano? A impressão. Então, a impressão do copo presente é mais forte do que a ideia, a memória que eu tenho do copo quando o copo não está presente. Vocês estão percebendo isso? Essa lógica, presta atenção, essa lógica é um princípio que o David Hume está construindo para a sua própria filosofia. Então, a filosofia dele só funciona se a gente ter a ideia desses dois princípios, impressão e ideia. Então, perguntando para vocês, qual dos dois para David Hume é mais forte, impressão ou ideia? Impressão. Tá claro? Então, dos objetos presentes eu tenho um conhecimento mais forte. Dos objetos que não estão presentes eu tenho um conhecimento mais fraco. Percebem? Essa lógica a gente não pode de maneira alguma esquecer, ok? Segunda coisa, as ideias que estão na nossa mente, de onde elas vieram? Elas já nasceram conosco? David Hume vai dizer, não. As ideias que estão aqui dentro da minha cabeça, apesar de serem mais fracas, elas são reflexos das impressões que eu tenho da realidade. Então, o conhecimento para ele funciona assim, olha. Olhei para um objeto, os 5 sentidos tiveram a impressão do objeto, o objeto deixou de existir e essa impressão virou uma ideia. Pegaram a jogada? No entanto, as ideias são mais fracas do que as impressões. Está claro isso para todo mundo? Está claro? Continuando aqui. Quando a gente percebe esses princípios do David Hume, de cara a gente percebe um problema. Que problema é esse? O que acontece quando a gente tem uma ideia de algo que a gente não teve impressão? Né? Vou dar um exemplo. O conceito, a ideia de eternidade. A ideia de eternidade. Olha só, o que é algo eterno? Um ser eterno é um ser que existe, mas existe desde sempre e para sempre. É um ser que não se altera no tempo, ok? Alguém aqui consegue me dar exemplo de alguma coisa material que seja eterna? Existe isso? Não existe. Então nós temos aí um problema. Por quê? A ideia de eternidade está aqui na minha cabeça. Mas na realidade material não existe nada que é eterno. Então a pergunta é, de onde vem essa ideia? Pegaram a jogada? Porque para ele tudo vem dos sentidos. Então de onde vem essa ideia? Aí o David Hume tenta solucionar esse problema. Ele diz o seguinte, a nossa inteligência, ou seja, o nosso pensamento onde se processam as ideias, o nosso pensamento flui de acordo com certos princípios que não são os mesmos princípios da realidade. Então o que o nosso pensamento pode fazer? Ele pode pegar certas impressões e ele pode brincar com essas impressões de modo a construir conceitos que às vezes não têm relação com a realidade. Exemplo, o conceito de eterno, o conceito de unicórnio. Unicórnio é a mesma coisa. Ó. Eu pego a impressão do chifre, a impressão do cavalo e junto os dois na minha mente e crio o conceito de unicórnio. O unicórnio existe na realidade material? Não, mas existe enquanto ideia. Então o que o David Hume está fazendo? Prestem bastante atenção. Ele está dizendo o seguinte, nem sempre as ideias que nós conseguimos raciocinar na nossa mente têm relação com a realidade. Porque às vezes as nossas ideias são meras construções que nós fazemos de experiências fragmentadas que nós tivemos da realidade. Não sei se eu estou sendo claro. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó. Vou dar outro exemplo, só para a gente deixar isso bem claro, porque isso é importante para a gente chegar na questão de Deus. Ó. Por exemplo, quando eu penso o conceito de homem, a ideia de homem em geral, como é que eu cheguei a essa ideia? Segundo David Hume foi assim, olha, eu observei um ser humano, observei outro ser humano, observei outro ser humano e fui tendo impressões de vários seres humanos. Essas impressões entraram dentro da minha mente
e a minha mente abstraiu as diferenças das impressões e criou o conceito de ser humano. Deu para compreender? Então, há esse processo de abstração, segundo David Hume, né? Então, o nosso intelecto, ele constrói ideias a partir de experiências fragmentadas que nós temos. Está todo mundo compreendendo? Está claro isso? Continuando, no nosso raciocínio, na nossa inteligência, nós manipulamos essas ideias, nós associamos essas ideias de acordo com alguns princípios. E um desses princípios é o princípio de causalidade. Voltamos à causalidade. Então, quando, por exemplo, eu penso na ideia de uma coisa se movimentando, tão logo a minha inteligência pensa essa ideia, ela começa a buscar a causa desse movimento. Percebe a questão? Por exemplo, se alguém perguntasse assim para mim, professor, como é que você nasceu? Eu vou dizer, nasci por conta do meu pai e da minha mãe. O meu raciocínio, ele opera desse jeito. Ele busca a causa da existência das coisas. Compreende? Então, o que é causalidade? É um princípio do nosso pensamento, que fabrica as ideias e que organiza as ideias. Só que tem um detalhe. É aqui que entra o grande problema da filosofia de David Hume. Olha só que coisa incrível. As impressões que nós temos da realidade material não conseguem provar que a realidade material também funciona a partir de um princípio de causalidade. Então, olha o que ele está dizendo. O princípio de causalidade existe dentro do nosso pensamento. Para quê? Para organizarmos as ideias. Só que esse mesmo princípio de causalidade, para David Hume, não existe na realidade, porque nós não temos nenhuma garantia disso. Olha que loucura. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, que é o exemplo que ele dá no seu livro. Imagine uma mesa de sinuca, de bilhar. Eu joguei a bola vermelha bateu na bola preta, a bola preta começou a se movimentar. Se eu pergunto para vocês o que ocasionou o movimento da bola preta, o que vocês vão me dizer? A bola vermelha. Não é isso que vocês vão me falar? Só que, segundo David Hume, isso não pode ser averiguado pela experiência. Porque as duas únicas coisas que nós conseguimos ver foi a bola preta se movendo e a bola vermelha se movendo. Nada mais do que isso. O princípio de causalidade, na verdade, foi uma fabricação do nosso pensamento. Não sei se vocês estão compreendendo. Mas, espera aí, David Hume, essa crença, essa percepção, essa verdade é tão forte em nós. Como assim? Você está querendo dividir o homem da realidade? Aí o David Hume explica. Ele vai dizer o seguinte: nós temos a noção de que a bola preta movimentou a vermelha por conta do hábito dessa experiência. Mas não há nenhuma comprovação pelos 5 sentidos que de fato as coisas estão acontecendo desse modo. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que causa e efeito não são princípios da realidade fora de nós. Porque não tem como averiguar isso. Nós só acreditamos que são princípios da realidade porque habitualmente nós conectamos as ideias dessa forma. Olha só que loucura. Esse tipo de filosofia fez sucesso na modernidade, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós captamos uma regularidade na realidade material e nós passamos a acreditar que essa regularidade é necessária no mundo material, quando na verdade não é. É apenas uma conexão habitual da nossa inteligência. Olha que loucura. Olha que loucura. Então você veja onde o argumento dele vai chegar. Raciocinem comigo. Eu posso ter uma experiência com Deus agora, através dos 5 sentidos? Não. Aparentemente não. Então, Deus já não é um dado da realidade para ele. Deus é apenas uma ideia da minha inteligência. Eu posso ter, portanto, uma impressão com os 5 sentidos de Deus? Não. Então a existência de Deus não tem a força de conhecimento que teria uma impressão que eu tenho, por exemplo, da presença desse copo. Está dando para compreender? Então o que é Deus para David Hume? Deus nada mais é do que uma ideia que eu construo com a minha inteligência pelo hábito cultural da religião na qual eu frequento.
Pegaram a inversão? Pegaram a jogada? Então, todos os conceitos que eu construo na minha inteligência por abstrações não tem comprovação real no mundo de fato. Não existe de fato. Eu posso colocar dúvidas sobre isso. Então, quando David Hume ele afirma esses princípios, o que ele está dizendo em última instância? Ele está dizendo o seguinte: é impossível provar a existência de Deus pela razão, pela inteligência. Por quê? Porque tudo que é provado eu tenho que captar com sentidos. Se eu não captei Deus com sentidos, então Deus é apenas uma ideia. Uma ideia fraca que eu construí pela minha abstração, pela minha inteligência. Percebem a jogada? Então ele enfraquece o argumento da prova da existência de Deus, dizendo que Deus ele não pode ser comprovado. Assim como a causa e efeito também não podem ser comprovados como algo que participa da realidade. Né? Não há comprovação nenhuma na realidade material de que uma coisa movimenta a outra. Por quê? Porque o princípio de causalidade só existe aqui dentro e não na realidade. Vocês estão compreendendo? Então o que ele está fazendo? Isso aqui é muito importante para a gente entender, para a gente não ficar perdido. Tudo que os filósofos da tradição disseram ser um princípio da inteligência e da realidade, o David Hume quebrou esse argumento e disse: não, esses princípios são só da inteligência, mas não há garantia nenhuma que eles são também da realidade. Logo, a realidade ela é construída de um modo e tudo o que acontece nela não acontece segundo princípios. Percebe o que eu estou dizendo? Então, se Deus existisse na cabeça do David Hume, Deus não construiria o mundo segundo princípios ordenadores. Deus construiria o mundo do jeito que Ele quer, entrando em contradição segundo os seus próprios princípios, o que seria um absurdo. Percebe o que eu estou dizendo? Então ele parte de uma filosofia no qual ele está iniciando um movimento, que é o da separação entre o que o homem pode pensar como conceito e a realidade material de fato. Então tudo aquilo que a gente flui como ideia, mas não tem experiência com os 5 sentidos, ele vai colocar em dúvida. Como, por exemplo, a existência do próprio Deus. Percebem o grau de seriedade desse argumento, de urgência desse argumento? Porque o que vai acontecer? Quando David Hume abre essa porta, todos os pensadores que vão vir depois vão aumentar essa radicalidade e vão dizer o seguinte: agora a gente não pode nem mesmo acreditar no que a gente está percebendo e vendo. Daqui a pouco vão chegar filósofos que vão dizer o seguinte: a realidade de fato não existe e a única coisa que existe é aquilo que nós pensamos. Separando primeiro o homem de Deus com David Hume, depois separando o homem do mundo, até chegar o momento em que o mundo é mera criação da imaginação humana. Né? Se a gente pegar ideologias atuais, a gente vê que essas ideologias têm base em David Hume. Então, diante disso, qual é a conclusão que nós chegamos em relação ao David Hume? A conclusão que nós chegamos é a seguinte: existem 2 mundos existentes. O mundo no qual é o mundo da nossa mente, onde nós produzimos as ideias, e nós temos o mundo onde acontecem os dados da realidade. Os princípios que norteiam as nossas ideias não são os mesmos princípios que norteiam a realidade. Portanto, o que ele está fazendo é separando a inteligência humana da realidade e dizendo o seguinte: tudo que abstraímos enquanto conceito universal não tem comprovação de existência na realidade. Exemplo disso, Deus. Deus é uma mera abstração que nós construímos, mas que não há nenhuma garantia que ele exista de fato. Perceberam isso? Está claro? Deu para compreender mais ou menos? Tranquilo? Alguma questão sobre isso? Para a gente passar adiante. Boa noite. Eu queria perguntar a respeito de uma coisa que eu estava argumentando com uma pessoa na internet, e ele usou um argumento de Hume, só que eu não sei se você citou ou não. Ele falou sobre a guilhotina de Hume. De Ockham, a navalha de Ockham. Sim, e ele falou que isso invalida o argumento da contingência. E eu não entendi por quê e não soube responder na hora. Teria como
explicar? Sim, é uma boa pergunta. O que acontece? Todos esses pensadores que nós estamos estudando, eles são filhos de outras teorias. E uma dessas teorias é a teoria intitulada nominalismo, que é uma teoria do Renascimento, do final da Idade Média, melhor dizendo, que é a teoria desenvolvida por Guilherme de Ockham, né? O Guilherme de Ockham, ele acreditava na existência de Deus, mas ele tinha uma concepção de Deus um pouco diferente das dos cristãos, né? O Guilherme de Ockham, inclusive, a sua teoria, ele acaba construindo uma heresia dentro da igreja, infelizmente. O que diz a teoria dele, basicamente? O nominalismo. Diz o seguinte: Deus é tão superior, mas tão absoluto, mas tão superior, que quando ele criou a realidade, ele não criou a realidade segundo princípios que nós, seres humanos, podemos perceber, né? Então, segundo ele, a realidade flui na existência de acordo com a mente divina, mas o homem, com a sua mente, não pode captar essa ordem. Então, por exemplo, quando a gente conceitua o que é o homem, dizendo assim, sei lá, o homem é um ser racional e espiritual. Quando a gente conceitua desse modo, foi apenas um nome que nós criamos para algo que nós não podemos compreender. Percebe a questão? Se você observar bem, a sua pergunta se faz necessária nesse sentido, o David Hume está seguindo a mesma linha. Ele está dizendo o seguinte: olha, a realidade flui segundo uma concepção, uma ordem que nós não conseguimos compreender. Porque causa e efeito não está na realidade, só está na nossa mente. Então, toda vez que a gente tenta explicar a realidade, no fundo, o que nós estamos fazendo? Apenas criando uma teoria da nossa cabeça que não tem justificativa na realidade. Percebe? Então, é nesse sentido. Então, o que seria a navalha de Ockham? A navalha de Ockham seria uma espécie de peneira, um modelo científico, uma peneira que você passa na realidade, que só pode ser aceito segundo o modelo que aquele pensador, aquele cientista colocou como uma prévia, como um princípio, entende? E o restante que passa fora da peneira não existe. Então, por exemplo, se David Hume diz que o único conhecimento verdadeiro, 100% verdadeiro, é aquele que vem pelos 5 sentidos, e eu não capto a existência de Deus pelos 5 sentidos, então Deus passa fora da peneira, percebe? Deus não pode ser comprovado, não tem como comprovar a existência de Deus. Então é nesse sentido que tem uma semelhança entre Guilherme de Ockham, né, e David Hume. Eu não sei se foi esse argumento que ele utilizou, tá joia? O princípio é esse: não posso ter experiência com 5 sentidos, então não tem como eu garantir a existência. É mais ou menos o raciocínio do agnóstico, né? Ele diz: olha, eu não sei se Deus existe ou não, porque não tem como ser provado. Mas por que não tem como ser provado? Porque ele parte desse princípio de Hume, que causa e efeito só existe aqui dentro, mas não existe na realidade. E se eu tiro a causa e efeito da realidade, não tem como provar a existência de Deus. Percebe? Tá claro? Sim. Mais alguém? Não? Ok? Bem, então é isso, né? Deu para perceber que a gente está funilando na filosofia moderna, e dá para perceber também uma espécie de enfraquecimento, né, da existência de Deus. Então, só para a gente recapitular e não ficar muito perdido. René Descartes provou a existência de Deus? Provou. No entanto, diminuiu Deus a um mero matemático divino, né? Agora veio o David Hume. O que o David Hume nos apresentou? Não sabemos se Deus existe porque não tem como provar a existência de Deus, visto que os argumentos utilizados pelos filósofos para provar a existência de Deus diziam que existem os mesmos princípios da inteligência, são os mesmos princípios que regem a realidade. E para David Hume isso é um absurdo. Os princípios só existem aqui dentro, mas não existem na realidade, portanto, é impossível provar a existência de Deus pelo princípio da causalidade. Está claro isso para todo mundo? Ok? Então é isso. Acho que conseguimos aí matar o David Hume. Show? Na próxima aula, a gente vai entrar nos pensadores ateus, de fato, aqueles que afirmam que Deus não existe, né? Aí nós vamos trabalhar, possivelmente, Karl Marx, tá? Diga. Eu não entendi direito. Parece muito que o David meio que contradisse Descartes, porque Descartes disse que não dá para confiar nos sentidos. E o Hume é o contrário, diz que os sentidos são a fonte do conhecimento. Sim, então... Ele contradizeu Descartes no sentido de que faz parte da modernidade o movimento de ser original. Então ele está querendo criar uma filosofia
que vence a filosofia de Descartes e seja inovadora nesse sentido, né? E onde é que está a discussão entre Hume e Descartes, né? O Descartes diz o seguinte: olha, nós já nascemos com algumas ideias básicas que estão aqui dentro da nossa cabeça. E a partir dessas ideias básicas nós vamos deduzindo verdades maiores. E o mundo externo a nós, por vezes nós não conseguimos percebê-lo da forma correta porque os nossos 5 sentidos nos enganam. Essa é a tese do Descartes, né? Só que o Descartes ele consegue, de certa forma, provar a existência de Deus por uma ideia inata de perfeição que eu falei na aula passada. O David Hume é o contrário. Ele está dizendo o seguinte: olha, a razão existe, mas nós não nascemos com ideia nenhuma. Todas as ideias que estão aqui dentro, elas têm como matéria-prima as impressões que nós temos da realidade. Só que, tão logo eu começo a construir ideias a partir das impressões que eu tenho da realidade, eu começo a brincar com essas ideias construindo conceitos. Essa construção de conceitos por associação de ideias, elas fluem segundo uma ordem que não é a mesma ordem da realidade. Então, para Hume, o que acontece? Eu posso construir certos conceitos aqui que não estão garantidos como existentes na realidade. Percebe? Por exemplo, quando eu acho que uma bola movimentou a outra, isso não tem como eu perceber na realidade. Eu só percebo os 2 movimentos separados. Quem juntou os 2 movimentos com causa e efeito foi meu pensamento. Porque causa e efeito é ordem só aqui dentro, não na realidade. Então, para ele, as coisas acontecem por acontecer. E acontecem do jeito que acontecem, só que não há nenhuma garantia de existir uma ordem por trás disso. Por quê? Nós não percebemos essa ordem, nós só percebemos uma regularidade e nós criamos uma ordem dentro da nossa cabeça. Porque na nossa cabeça tem certos princípios que não são os mesmos da realidade. Exemplo de causa e efeito. Pegou a jogada? Quando eu vejo uma coisa na realidade acontecendo, eu falo, isso foi causa daquilo, na verdade isso foi uma construção mental. Eu só vi 2 movimentos separados. Quem juntou esses 2 movimentos foi minha inteligência. E eu só acredito nisso por força do hábito. Porque habitualmente as coisas acontecem assim. Na verdade, verdadeiro, sabe o que ele está fazendo? Isso aqui é importante a gente entender. Ele está dizendo o seguinte, que a realidade funciona de um jeito, a nossa mente funciona de outro, e quando a gente produz conhecimento, a gente só produz conhecimento na força do hábito. E hábito não tem valor científico. Hábito tem valor de crença. Não sei se vocês estão compreendendo. Então ele está rebaixando esse conhecimento da causa e efeito à crença, tirando a causa e efeito da ciência e trazendo apenas como efeito de crença. Então, se eu provo a existência de Deus pela causa e pelo efeito, então estou dizendo que Deus não é objeto da razão, é apenas objeto da crença. Percebe a questão? E crença tem menos valor do que as verdades atingidas pela razão, né? Compreendem? no sentido mais pleno do termo, né? Mais pleno do termo. Ou seja, ele nega aquilo, ao mesmo tempo que ele fala que os sentidos são a fonte do conhecimento, ele nega que o que estamos percebendo é de fato o que estamos percebendo, né? Ele está dizendo que muitas das coisas que a gente acredita estar vendo, na verdade, é uma construção mental, quando a gente brinca com as ideias daquilo que nós percebemos, né? Ok? Diga. A gente pode falar assim, que o Hume ele inaugurou a fragmentação da mente humana e, tipo assim, ele criou um método de conformar a mente humana dentro do que a gente chama hoje de esquizofrenia. É mais ou menos assim. É um pouco exagero dizer isso, no entanto, a gente pode dizer sem medo de errar que é uma porta aberta perigosa. Ele abriu uma porta perigosa. Porque o próximo pensador que vem depois dele é o Kant, tá? O Kant vai dizer um negócio ainda pior. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando a gente olha para um objeto, nós não conseguimos conhecer o objeto em si mesmo. A gente só capta uma aparência e construímos a partir dessa aparência um conceito mental. Então o Kant vai sistematizar o que o Hume colocou no rascunho. Ele vai sistematizar mesmo. Por exemplo, causa e efeito para Kant e para Hume não são características da realidade, são características da mente humana. Então quando a gente fala que uma causa produziu tal efeito, na verdade a gente não está falando da realidade. A gente está construindo isso conceitualmente aqui dentro. Então eu entendo o seu termo esquizofrenia, faz sentido, né? Ou seja, existe um mundo aqui dentro e um mundo fora, que são separados.
que são separados. E toda vez que eu tento juntar esse mundo, no fundo, eu só estou criando conceitos da minha cabeça. Exemplo disso, Deus. Para esses caras, Deus é um mero conceito construído da minha mente. A partir de percepções que eu tenho da realidade totalmente fragmentadas, eu faço uma colagem disso e imagino Deus. Olha só. Não sei, porque o do Descartes ficou bastante claro, né, Amanda? O Descartes ficou bastante claro, né? Ele vivia um momento de conturbação. O que nós temos do David Hume é que ele era bem resolvido financeiramente por herança da família, tinha uma vida muito tranquila materialmente falando, tá? E em termos de dificuldade que ele teve na vida, a única que nós encontramos é a falta de sucesso do seu primeiro livro, que ele escreveu com 27 anos, bem novo. Então me parece um jovem com pretensão de filósofo. Talvez aí a gente possa encontrar um problema, né? O Aristóteles tinha uma frase, Santo Tomás de Aquino depois repetiu no seu livro, muito interessante. Ele dizia o seguinte: a filosofia, ela é uma arte, uma ciência do alto. Então é necessário uma grande coleção de experiências de vida antes de você se arriscar nela, né? Então você pega aí um pensador de 27 anos escrevendo uma obra desse tamanho, né, gigantesca, com a pretensão de resolver todos os problemas da filosofia, então você pode encontrar um problema aí, né? Uma falta de maturidade, uma falta de experiência de vida, né? Talvez. Ou às vezes malícia mesmo, né? Uma tentativa de construir uma filosofia completamente original para fazer sucesso, né? A gente tem que sempre lembrar, na medida que a filosofia saiu da contemplação da realidade e da vida das igrejas e foi para dentro da universidade, a coisa piorou muito, porque as pessoas começaram a enxergar a filosofia como profissão e não mais como vocação, né? Então aí um decréscimo. Aí a busca por sucesso, por fama, né, vai ser um movimento natural na modernidade. Ok? Mais alguém? Foi? Mais um? Eu estava ainda processando. Então, meio que David Hume, é Hume que pronuncia, ele infantiliza a mente humana. A criança sempre tem isso, né, de ver uma porta abrindo. Por que será que a porta abre? Porque tem mágica. Ou por que o carro anda? Porque tem uma máquina de fazer bolinhas ali dentro. Exatamente. É muito boa a sua colocação. Por quê? Como é que o processo... Agora vamos trazer para a filosofia de verdade, né? Como é que acontece a evolução do conhecimento humano? A criança no começo é assim mesmo. É tudo fragmentado. Então ela pega os fragmentos da realidade pelas sensações, né, pelas impressões, e dentro dela ela vai construindo um mundo particular. Quando é que esse mundo particular da criança some? Quando ela começa a perceber que ela não precisa de fazer isso, não precisa de fantasiar. O próprio mundo fornece a ela uma ordem própria. Não é isso? Então quando ela está em cima do sofá, ela começa a perceber que ela não está em cima do navio, de um barco, ela está no sofá mesmo. Ela começa a perceber que a realidade externa a ela tem uma ordem própria. E ali ela começa a buscar o conhecimento de fato. O que o David Hume está fazendo? O caminho inverso. Muito bem constatado pelo seu olhar. O que o David Hume está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: cara, quem de fato estava mais ou menos correto era a criança. Porque a criança percebe que a realidade tem uma ordem própria, que eu não posso conhecer, e eu acabo construindo por hábito uma ordem pessoal. Então, se habitualmente eu estou acostumado a chamar o meu sofá da sala de navio e começo a viver uma aventura frequente diariamente, então, segundo David Hume, esse conhecimento de que o sofá é um navio por hábito vai ser fluído como conhecimento filosófico, né? É óbvio que eu estou exagerando, mas é mais ou menos isso. Se a gente trouxer para dentro da filosofia, é a mesma coisa do que ele disse, né? A causa e efeito só existe aqui dentro, mas não existe na realidade material, né? Então, nessa busca pela originalidade, os filósofos pararam de buscar de fato a verdade. Exatamente. Essa é a questão principal. Aquilo que eles chamam de verdade é um modelo previamente construído por eles. Percebe que a filosofia deles se inicia colocando um monte de princípio, só que da cabeça dele, não é um princípio da realidade. Entendeu? E olha que interessante, ele não nega a causa e efeito da realidade, mas ele mesmo diz, vocês perceberam isso na aula, que as ideias que estão aqui dentro são efeitos de uma causa, que é as impressões que eu tenho da realidade. Então ele mesmo percebeu uma relação de causa e efeito para depois dizer que essa relação de causa e efeito é mera construção do hábito. Então ele entra em contradição, né?
Então você percebe que é uma filosofia de pés de barro, como todas da modernidade. É, podemos chamar com esse nome. Mais alguém? É isso? Então valeu, muito obrigado. A aula da semana que vem vai ser um pouco mais tranquila, menos conceitual. Acho que a aula técnica, assim, a gente tem que prestar muita atenção e cansa mais, mas a aula da semana que vem, possivelmente, nós vamos entrar em Karl Marx, tá? Aí talvez 2 aulas vão ser necessárias, porque a gente já entra já nos filósofos que negam, de algum modo, a existência de Deus. Tá joia? Então é isso. Obrigado a todos. Valeu.